Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 30 de maio de 2025. A Rússia sabota avanços diplomáticos nas negociações de paz. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, aqui você vê a verdade, vale a pena se inscrever. Compartilhem com suas redes sociais, deem um like e façam os seus comentários, que são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Bom, esses avanços diplomáticos têm sido sabotados desde o início, desde as primeiras negociações que foram feitas na Bielorrússia, ainda em 2022, quando a segunda fase dessa maldita invasão, dessa maldita guerra que começou em 2014, começou. Então, foi feita essa negociação que não trouxe a resultados concretos nenhum. E até os Estados Unidos da América se pronunciaram através do representante do Conselho de Segurança da ONU, ontem ele falou, dia 29, que os Estados Unidos da América se retirarão das negociações de paz se a Rússia continuar a guerra. Diz esse representante, que esse representante ele é o representante permanente adjunto dos Estados Unidos da América na ONU, John Kelly. Ele declarou durante uma reunião do Conselho de Segurança que Washington está considerando a possibilidade de encerrar a participação em iniciativas de paz se Putin não interromper sua agressão contra a Ucrânia. Bom, fato positivo é claro que vai se retirar das negociações. Isso é um fato negativo, porque a posição e a postura dos Estados Unidos é importante, é claro, não, desde que não seja a posição que eles tinham mantido, trazer as reivindicações do Putin e dizer isso aqui que vai valer, que é isso que acontecia. O ex-assessor, o assessor do Putin, Steve Witkoff, ele ia para Moscou e trazia a listinha do Putin e dizia isso que a Ucrânia tem que fazer, desde que não seja assim. Aí valeria a pena se retirar mesmo. Mas parece que os Estados Unidos da América está mudando a sua visão, porque ele diz que quem está agredindo é a Rússia, que agride a Ucrânia, quando ele fala que se Putin não interromper a sua agressão de paz contra a Ucrânia, que eu acabei de ler agora, as declarações do John Kelly, que é o representante no Conselho Permanente do Conselho de Segurança na ONU, E o Kelly, nesse discurso, ele enfatizou que os Estados Unidos estão prontos para negociações construtivas para acabar com a guerra na Ucrânia, mas a procrastinação e a falta de vontade da Rússia em cooperar podem forçar Washington a reconsiderar sua posição. Bom, como ele está dentro subordinado ao Marco Rubio, ou seja, não foram palavras do presidente dos Estados Unidos, Isso veio da direção do Marco Rubio, que é o secretário de Estado, então ele está dentro do secretário de Estado. Mas eu acho que isso é válido e gradativamente parece que os Estados Unidos vão mudar a sua posição para uma posição mais realista do que está acontecendo. A linguagem direta do Kelly, se a Rússia tomar decisão errada de continuar esta guerra catastrófica, os Estados Unidos terão que reconsiderar e vão abandonar os esforços de negociação para encerrar o conflito. Agora, aí disse ele, para ser claro, ao fazê-lo, não estamos abandonando nossos princípios ou nossos amigos. Em vez disso, estamos reconhecendo a recusa da Rússia em cooperar conosco para alcançar o resultado desejado. Bom, esse John Kelly já falou algo muito sensato. Todo esse discurso dele foi correto, sensato e eu diria para vocês, diplomaticamente correto, porque quem é um agressor é a Rússia. Não sei o que os Estados Unidos falou em cooperar, e digo e não vão abandonar os aliados, não vão abandonar os amigos. Eu sei que a Europa não sei como é que ele vai considerar a Ucrânia, se eles vão continuar ajudando a Ucrânia, porque até agora, depois que parou a ajuda do Biden, nada mais veio dos Estados Unidos para reforçar o exército da Ucrânia. Espero que volte, que venham mais munições, que venham mais armamentos. O que ela ainda enfatizou que os Estados Unidos da América vão apoiar o processo de paz, mas somente sob a condição de um diálogo honesto. Aí diz ele, insistiremos que as discussões sobre questões de paz sejam conduzidas de boa fé por ambos os lados. Agora,
o Kelly também lembrou a posição do presidente dos Estados Unidos. Ele falou, né, de que os Estados Unidos querem cooperar com a Rússia, inclusive em uma iniciativa de paz. Então ele lembrou isso. Ele disse, agora está aqui entre aspas, eu vou colocar as palavras deles: o acordo que está sendo proposto agora é o melhor resultado possível para a Rússia. O presidente Putin deve fechar o acordo, enfatizou o representante dos Estados Unidos da América. Mas não sabemos ainda o que foi proposto, né? Por quê? Porque ficou acertado na última reunião em Riad, vai ter a outra reunião agora na próxima segunda-feira em Riad, não vai ser no Vaticano, porque a Rússia rejeitou o Vaticano, como ela é uma das partes, ela tem esse direito. A Ucrânia concordou que fosse no Vaticano e os Estados Unidos da América também concordaram que fosse no Vaticano. O ditador da Rússia que não concordou, já falei sobre isso num outro vídeo, não vou repetir aqui. Então vai ser novamente na Arábia Saudita, né? E para concluir, o Kelly pediu que tanto a Rússia quanto a Ucrânia tomem a difícil histórica decisão de buscar a paz, né? Se um lado se mostrar incapaz ou não disposto a fazê-lo, será responsabilizado pelas consequências, acrescentou o John Kelly, que representa os Estados Unidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, acho que isso é muito importante. Eu espero também que haja paz, mas existe a sabotagem, que eu sempre digo, da própria Rússia, que dificulta o avanço diplomático dessa guerra que está acontecendo na Ucrânia, provocada por ela criminosamente, inclusive. As posições oficiais de Moscou e a Ucrânia, elas acho que são, vendo agora, como foram colocadas nas últimas negociações, elas são impossíveis de conciliar. A Rússia exige, entre outros pontos, que a Ucrânia renuncie definitivamente ao plano de adesão à OTAN, o que não vai acontecer. E a OTAN já disse a Ucrânia vai entrar na OTAN depois da guerra. E ponto final. E a Ucrânia disse que vai entrar também. Então, isso vai acontecer. E outra coisa, ela não quer devolver os territórios, e além disso quer mais. Então, também não vai acontecer. Tanto que na última reunião em Riad, eles acertaram, uma reunião já fracassada, o único sucesso foi a troca de 1.000 prisioneiros, que já aconteceu no fim de semana, em 3 parcelas, de sexta, sábado e domingo. Domingo passado fecharam os 1.000. Bom, mas o que a Rússia disse? Que a Ucrânia faria um memorando, ele mandaria para eles analisar, e eles fariam um memorando das reivindicações russas que seriam mandados para a Ucrânia ver. Bom, a Ucrânia mandou o memorando dela. O que ela espera dessa negociação, o que ela quer, né? E aí a Rússia não mandou. E aí já mostra uma má-fé, já 0 minuto de jogo. Eles querem discutir isso lá, eles querem pressionar, eles querem ameaçar a Ucrânia, ou seja, eles já começam sabotando antes de ir para a reunião. Então permanece o impasse já nessa negociação direta sobre essa segunda rodada de negociações, ou segunda reunião, poderíamos chamar assim também, uma negociação direta entre Moscou e Kiev, as duas capitais dos países que estão, né, envolvidos na guerra, o invasor e o invadido, que está marcada para 2 de junho na cidade de Istambul, não será mais em Riad. Mas também, agora na Turquia, perdão, acho que eu tinha falado antes em Riad, não, é na Turquia que vai ser agora. O Kremlin também afirmou, e a anterior não foi em Riad, perdão, a anterior também, quer dizer, não chegou a acontecer. As equipes se encontraram na quinta, se encontraram na sexta, e era para ser lá na cidade de Istambul também, né? E no segundo dia daí só acertaram uma troca de prisioneiros. Bom, o Kremlin afirmou nesta quinta-feira que aguarda a resposta do governo ucraniano, em que, embora não tenha descartado a possibilidade de reunião ainda, enfatizou na quarta o desejo de conhecer antecipadamente o conteúdo do memorando russo, porque a Ucrânia mandou o memorando dela, né? Não sei todos os detalhes, eles não anunciaram a ideia, mas a Rússia disse que ela vai apresentar o memorando na hora da reunião. Isso já mostra uma má-fé. O documento, segundo informações preliminares, apresentaria as condições de Moscou para alcançar um acordo de paz duradouro. Entretanto, o porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry Peskov, rejeitou a exigência de Kiev. Ainda assim, o presidente turco, que é onde vão ser sediadas, o país dele, as negociações, Recep
Tayyip Erdogan fez um apelo aos dois países para que não fechem a porta ao diálogo. Erdogan afirmou que mantém contato com ambas as partes e espera a retomada das negociações em solo turco. Enquanto o impasse diplomático persiste, o exército russo anunciou nesta quinta-feira a tomada de avanços em vilarejos do leste da Ucrânia, mas não confirmou nenhum vilarejo, ou seja, ele disse que avançou para rebater essas posições de Kyiv. E Kyiv disse que não perdeu nenhum vilarejo na região, né? E com certeza isso não aconteceu, apesar de Moscou ter intensificado ataques ali na região de Donbass, que é um dos objetivos dele, vai continuar sendo o objetivo principal nessa guerra. E eles dificilmente vão parar a guerra durante as negociações. A Rússia já disse que não aceita o cessar-fogo. E, inclusive, já comentei, eu ia falar aqui, mas não vou falar, a batalha por Sumi, né, essa segunda ofensiva de verão, já começou, apesar de não ser verão oficialmente ainda, já começou. E acho que a guerra vai continuar. Eu acho que essas negociações na Turquia também vão resultar em nada, porque o ditador da Rússia insiste nas suas reivindicações criminosas maximalistas. Ele não está aí nem se importando que ele está sendo indiciado criminalmente por crimes cometidos na Ucrânia, junto com o seu exército e junto com a máfia do Kremlin. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.